Imagina só se existisse um código secreto, uma linguagem bem antiga, sabe? Usada para medir coisas que a gente nem consegue alcançar, tipo a altura de uma pirâmide ou até a rota de um satélite. Bom, essa linguagem existe, não é ficção não, é pura matemática, e hoje a gente vai mergulhar fundo para decifrar o código da trigonometria. Tudo bem? Vamos lá. Medindo o imensurável. O ponto de partida da trigonometria é um problema bem fundamental. Como é que se mede algo que não dá para alcançar com uma fita métrica? É exatamente aí que a nossa jornada começa. Com esse desafio que, olha, moldou civilizações e fez a gente olhar para as estrelas. E, claro, para as pirâmides. Pensa um pouco nisso. Como é que os construtores antigos garantiram que as pirâmides subissem no ângulo perfeito sem nenhuma ferramenta moderna? Sério, milênios atrás, lá no Egito, como eles conseguiam uma precisão dessas? A gente tem uma pista que vem do papiro Hind, um texto com mais de 3.500 anos. E ele mostra que o segredo não estava em ferramentas super complexas, mas sim em entender as relações, as proporções, dentro de formas bem simples. E o nome já entrega tudo, né? Trigonometria. Vem do grego trígono, que é triângulo, e metron, medida. Literalmente é o estudo da relação entre os lados e os ângulos dos triângulos. É basicamente a medida de triângulos. Essa área da matemática nasceu de uma necessidade bem prática, relacionar ângulos com distâncias. É uma ferramenta super poderosa disfarçada de geometria simples. Beleza, agora, para decifrar esse código, a gente precisa de uma chave. Pensa num neodecodificador, sabe? E essa nossa chave é uma das formas mais importantes da geometria, o triângulo retângulo. Então, esse é o nosso anel decodificador, o triângulo retângulo. Vamos dar uma olhada nas partes dele. Primeiro, a hipotenusa. Essa é fácil, é sempre o lado maior, aquele que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Agora, os outros dois lados, o cateto oposto e o adjacente. Aí que está o pulo do gato. Eles dependem do ângulo que a gente está olhando. O nome deles muda conforme o nosso ponto de vista. E entender isso é a chave de tudo. E é aqui que o código se revela. Presta atenção. Não importa o tamanho do triângulo retângulo. Pode ser um pequenininho desenhado no papel ou um gigante do tamanho de um prédio. Se um dos ângulos agudos for o mesmo, a proporção entre os lados dele vai ser sempre a mesma. E essas relações fixas, essas razões, têm nome: seno, cosseno e tangente. Ok, primeira parte do código, o seno ou sen. Pensa nele como uma regra bem específica. O seno de um ângulo é a razão, a divisão, entre o cateto oposto a ele e a hipotenusa. Ou seja, seno de alfa é igual a oposto sobre hipotenusa. É uma proporção que nunca muda para aquele ângulo. Depois vem o cosseno, ou cos. A lógica é a mesmíssima, só que ele olha para o outro cateto. Em vez do oposto, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente, aquele que está colado no ângulo, e a hipotenusa. A fórmula: cos de alfa é igual a adjacente sobre hipotenusa. Simples assim, mas uma proporção fixa e super útil. E por último, a tangente, a tan. Essa aqui é diferente, ela ignora a hipotenusa. A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. A fórmula tan de alfa é igual ao oposto sobre adjacente. O mais legal é que com essas três ferramentas, seno, cosseno e tangente, a gente consegue descobrir qualquer lado de um triângulo retângulo, só sabendo um ângulo e um outro lado. Tá, eu sei, parece muita sigla para decorar, mas tem um truque, um mnemônico bem famoso para ajudar. Só cá à toa. É um jeito super simples de não esquecer mais. Olha só. Só, ó, seno é oposto sobre hipotenusa. K, cosseno é adjacente sobre hipotenusa. E toa, tangente é oposto sobre adjacente. Só cá à toa. Guardou? É simples e funciona aqui, é uma beleza. Muito bem, a teoria está na mão. Mas como é que esse código funciona na prática, no mundo real? Agora é a hora da verdade. Vamos ver uns exemplos para botar nosso anel decodificador para trabalhar. Vamos ao nosso primeiro problema. Qual a altura desse prédio? Imagina a cena. Uma pessoa está a 30 metros de distância da base do prédio e olha para o topo no ângulo de 30 graus. A altura parece impossível de medir, né? Mas com a trigonometria a gente mede daqui do chão mesmo. Beleza, vamos resolver isso. O que a gente sabe? A gente sabe o lado adjacente ao ângulo, que é a distância de 30 metros. E o que a gente quer descobrir? O lado oposto, que é a altura do prédio. Agora, lá no nosso só cá à toa, qual ferramenta usa oposto e adjacente? É isso aí, o toa, de tangente. Então a gente aplica a fórmula. Tangente de 30 graus é igual a altura dividida por 30. Fazendo a conta, pronto. A altura é de aproximadamente 17,3 metros. Moleza, né?
Agora, um exemplo um pouco mais heróico. O escudo do Capitão América. Imagina que ele lança o escudo que viaja 120 metros em linha reta num ângulo de 60 graus com o chão. A pergunta é, qual a altura em que ele atinge o vilão? Vamos decifrar esse. A distância que o escudo voou, os 120 metros, é a trajetória reta, ou seja, a nossa hipotenusa. E a gente quer saber a altura, que é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Qual ferramenta do SOHCAHTOA usa oposto e hipotenusa? O SO de seno. Então, seno de 60 graus é igual à altura dividida por 120. Calculando isso, a gente descobre que o vilão estava a uma altura de mais ou menos 103,9 metros. Incrível! Mais um, para fixar a ideia. A ascensão da Bat-Nave. Ela decola e voa 5.000 metros em linha reta, num ângulo de 30 graus. Qual é a altitude que ela alcançou? O princípio é exatamente o mesmo dos outros problemas. Vamos lá mais uma vez. A distância percorrida, 5.000 metros, é a hipotenusa. A altitude que a gente quer é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Oposto e hipotenusa, de novo, é o SOH, o seno. Então, seno de 30 graus é igual à altitude dividida por 5.000. E o resultado? A Bat-Nave atingiu 2.500 metros de altitude. É muito poderoso, não acha? Ok, o mundo é um triângulo. E esses exemplos que a gente viu são só o começo. A verdade é que os triângulos e todas essas relações estão em todo lugar. Eles formam a estrutura do nosso mundo, tanto das coisas que a gente vê, quanto das que a gente não vê. Esse código secreto, essa lógica, funciona em qualquer lugar, até mesmo num simples mapa. A mesma ideia que mede a altura de um prédio pode medir a distância entre dois pontos num plano cartesiano, tipo a tela dos GPS. E aí, a gente chega na famosa fórmula da distância. Ela diz que a distância entre dois pontos num plano é dada por d igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Quem já estudou geometria analítica deve reconhecer. Ela parece complicada, mas se a gente olhar bem de perto, o que ela é de verdade? Pois é, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. O teorema de Pitágoras. A fórmula da distância é só um teorema de Pitágoras com outra roupa. Aquelas subtrações, o x2 menos x1 e o y2 menos y1, nada mais são que os comprimentos dos catetos de um triângulo retângulo que a gente imagina ali no mapa. E a distância d é a hipotenusa. No fim, tudo se conecta. E isso vai muito além da matemática da escola, da física dos videogames, a navegação por satélite. Toda vez que um personagem pula na tela, que o GPS do celular mostra onde estamos, que o engenheiro projeta uma ponte, a trigonometria está ali, trabalhando nos bastidores. É a linguagem oculta que descreve o nosso mundo. Descreve ângulos, ondas, círculos, distâncias, tudo. E essa é a grande sacada. Agora que a gente tem o código, o que vamos medir a seguir? Uma vez que se entende a lógica dos triângulos, o mundo se abre de um jeito completamente novo. A pergunta que fica é, o que mais dá pra gente entender e medir com essa ferramenta incrível?